Ô, Nildo, mas eu vou fazer assim: se o Maduro tinha que fazer essas eleições para o público interno, o que o Lula, Amorim e Mauro Vieira podiam fazer de diferente? A gente também tinha opção? A gente, o governo brasileiro, tinha opção? Me inclua fora dessa, Haroldo. Não, eu acabei me incluindo também sem querer. Mas Eu sei, o ato falho, diria o Freud, meu caro. Olha só. Não, veja, Maduro não tem opção. Inclusive, o contrário, faz parte da estratégia bolivariana se basear na institucionalidade bolivariana, que é a institucionalidade da Constituição bolivariana, que a oposição rejeita, e que as forças de direita, algumas claramente fascistoides, como é esse Urrutia, é um homem com práticas de terrorismo de Estado comprovadas em El Salvador. Eu visitei na Universidade Católica o museu em que os 7 religiosos foram assassinados por forças patrocinadas pelos Estados Unidos. Está lá. E os massacres todos da Guerra Suja, né? Essa longa noite de terror que se abateu sobre El Salvador, que foi interrompida na Nicarágua por força da Revolução de 79. Então, o Maduro não tem como não apostar nessa institucionalidade. É parte do seu projeto e é uma decorrência imediata da posição da direita. Quanto à diplomacia brasileira, ela tem que praticar uma recusa a qualquer ingerência e a extraterritorialidade, que é um princípio do expansionismo estadunidense, seja do Partido Democrata como do Partido Republicano. E se ela tiver essa firmeza de princípio, que Cuba, por exemplo, tem, a despeito de todas as considerações que possamos fazer, a margem de erro seria muito menor, porque não se aplicaria só à Venezuela, mas também aplicaria em relação ao Haiti, que o Brasil e a diplomacia petista têm um crime lá. Como foi Lula, em 2010, que fez acordos estratégicos com os Estados Unidos que permitiu que Bolsonaro colocasse pela primeira vez tropas estadunidenses aqui no Brasil fazendo exercícios militares, assinados pelo Lula e pelo Jacques Wagner. Quer dizer, nós precisamos de uma política externa independente, que, a despeito de circunstâncias da Argentina, do Equador, da Bolívia, do México, da Venezuela, a despeito das variações eleitorais, pudéssemos exercer princípios de uma política externa efetivamente independente, que, no meu caso, se não tiver um componente anti-imperialista, é signo de um fracasso total. E sujeita às pressões internas, sobretudo aqui, Haroldo, dos monopólios de comunicação, da Globo e da CNN. Basta alguém latir lá no microfone que a política externa brasileira já sai. E ela também, nesse jogo, modula a crítica da esquerda liberal aqui, porque a esquerda liberal ela pode nem saber o que está acontecendo na Venezuela, mas ela já fica do lado do Maduro porque a mídia está contra. Então é mais ou menos como diria o Lúcido Brizola: se a Globo vai para cá, nós vamos para cá. Nós vamos para o lado oposto. Eu entendo isso, mas o Brizola tinha recursos para fazer isso. O que nós precisamos é ter clareza. E aí, Haroldo, tem um problema sério. Tanto a diplomacia brasileira, como, sobretudo, os partidos políticos, os sindicatos e os raros intelectuais independentes, que não são os acadêmicos, eles estudam pouco a realidade venezuelana, assim como estudam pouco a realidade haitiana, uruguaia, paraguaia. Por isso que eu me espantei aqui com alguém falando em Rodney Arismendi. Digo, opa, olha só de onde é que sai. São coisas assim surpreendentes, né? Que tem muita gente culta no Brasil, está dispersa. E como os partidos não organizam, os sindicatos não organizam, os chamados movimentos populares, menos ainda, que se transformaram em comitês eleitorais, a inteligência se perde, se dissipa. Então, o conhecimento da realidade objetiva do outro lado é o que me instiga a conversar com vocês aqui do Ópera. Escuta, vamos analisar as condições concretas da Venezuela. Vamos analisar as condições concretas. E sair do bordão ou da agenda da classe dominante, que se exerce, sobretudo, por uma coisa terrível, Haroldo, que é o peso desmedido que as pessoas definem sua posição, não em relação ao problema concreto, mas em relação à mídia.
Então, a mídia, que é horrorosa, que é da classe dominante, que está aqui para manufaturar a opinião pública, faz com que as pessoas tomem posição. Eu não me relaciono assim. Eu me relaciono em relação aos problemas concretos da Venezuela, dos descaminhos da Revolução Democrática Bolivariana e das possibilidades de emancipação dos povos da América Latina, nessa luta titânica contra o imperialismo estadunidense. É isso que nós temos que analisar. Ô, Nildo, o governo brasileiro, para insistir um pouco mais nesse problema da diplomacia, que parece que nesse caso está se expressando de maneira radical, chegou a sugerir a possibilidade de realizar novas eleições na Venezuela antes mesmo de saírem as decisões do Tribunal Superior de Justiça. O Brasil não acaba contribuindo para ampliar a tensão, fazendo esse tipo de sugestão antes da hora? Um amigo que morou muitos anos no Chile disse o seguinte: do ridículo ninguém se recupera. É um ditado popular lá no Chile. É verdade. Quer dizer, tu imagine uma autoridade brasileira, um assessor do presidente, sugerir um segundo turno das eleições. Olha que descalabro, olha que vergonha. Foi o Celso Amorim, né? Não foi? Isso é uma vergonha. Celso Amorim, que era um homem culto, gostava de Glauber, nosso cineasta, o Glauber Rocha. Dizer uma coisa dessa é uma insanidade, mas veja, o que é a falta de princípios na atuação de uma política externa? Sugerir uma coisa dessa não só é uma ingerência no sistema político venezuelano, que autoriza qualquer um opinar sobre o nosso, mas, sobretudo, é a validação da política externa de Blinken, dos Estados Unidos, e do imperialismo estadunidense. Essa é a questão. E Amorim, então, está frequentando muito esses salões lá nos Estados Unidos. O Amorim quer ser um bom moço. Essa política externa, eu sou um crítico contumaz daquela coisa de boteco, né? Política externa altiva e ativa. Depois do crime no Haiti, que eu vejo todo mundo petista, os formuladores se escondendo daquele crime, está lá o resultado, que fomentou, inclusive, generais aqui dentro, entre os quais figuras nefastas como Heleno. Tem uma continuidade que as pessoas têm que analisar e dar conta. Mais clara disso. Exato. Pois é um crime terrível. E esse é um crime cometido pela política de Lula e Amorim. Então, novas eleições é verdadeiramente espantoso o alinhamento da política externa brasileira com aquele quiprocó que existe dentro dos Estados Unidos. E é um desrespeito completo a um princípio da nossa Constituição. O Amorim tinha que ler a nossa Constituição e defender aí a autodeterminação dos povos. Mas essa gente já se perdeu. O governo Lula está perdido, é um governo sem iniciativa, no plano interno, rendido completamente, fazendo a economia política do rentismo, e, em consequência, uma política externa que não só é errática, ela é expressão desse desastre que nós estamos vivendo aqui internamente. Até, Haroldo, eu diria, uma semilucidez de outras épocas se dissipou.